Hey folks! Samurai aqui, hoje nós vamos falar de pós-operatório. O grande personal André, lá de Porto Alegre, inclusive eu estou te devendo uma outra resposta ainda, mas eu estou estudando para te dar essa resposta com mais qualidade, você sabe do que eu estou falando. Mas ele fez uma pergunta ótima, ele perguntou como que a ciência tridimensional pode trabalhar pós-operatório. Eu lembro que na pergunta, faz um tempo que ele me fez, era pós-operatório de alguma coisa, sei lá, de ombro, de joelho, não importa do que seja, porque a lógica acaba sendo a mesma. Então vamos falar de pós-operatório de maneira geral. O que é exatamente um pós-operatório? É alguma recuperação de alguma função que foi severamente perdida. Então nós podemos pensar assim, ao longo da nossa vida nós vamos perdendo função, nós vamos perdendo algumas capacidades, nossa capacidade cardiovascular vai se perdendo se a gente não fizer nenhum trabalho para recuperar, nossas capacidades físicas em geral, como por exemplo força, vamos perdendo, e por isso velocidade vai perdendo, nós vamos perdendo coordenação, as próprias funções elas vão criando padrões e compensações, e pelo padrão de menor resistência vão sendo reforçadas, e a gente vai reforçando cada vez mais um padrão ruim, isso vai ficando, e se a gente não deixar Deus dará, a nossa capacidade global como um todo, ela vai descendo. Quando a gente tem uma lesão, um trauma, uma coisa muito severa, que requer uma cirurgia, a gente pode dizer que a nossa capacidade global, que vai descendo num pace até suave, ela tem uma queda significativa. Aquele ponto em específico, por exemplo, o joelho que eu lesionei, tem uma queda de performance violentíssima. E agora a gente, para poder ter uma vida de qualidade, tem que voltar a reabilitar, tem que voltar a recuperar essa função. E é isso que faz parte do nosso trabalho. Qual que é a primeira coisa aqui? Não importa onde tenha a lesão, onde tenha sido a lesão, ela não compromete só o lugar. Vamos usar sempre como exemplo agora uma lesão de joelho, por exemplo, um LCA qualquer. E essa função do joelho agora, como ela está comprometida, ela transfere a responsabilidade dela para um terceiro. Vamos só para exagerar e para te dar um exemplo, vamos imaginar que agora eu não vou pôr mais o meu pé no chão e eu tenho que me deslocar. Então antigamente eu me deslocava assim, agora eu passo a me deslocar assim. Ou seja, o fato de eu não usar esse joelho aqui fez com que esta perna agora pagasse uma conta mais cara. Então essa é a primeira coisa que a gente tem que saber. O que a falta desta função acarreta em todo o resto do corpo. Então um trabalho que a gente pode fazer é preparar o resto do corpo para dar conta desta nova demanda. Esse é um trabalho que dá para fazer sempre. Uma outra coisa que a gente tem que fazer é o que eu posso fazer visando ter uma recuperação desse lado afetado o mais rápido possível. Então nós temos que pensar algumas coisas. A primeira coisa que a gente vai pensar é quais foram as capacidades perdidas, quais foram os movimentos perdidos, quais foram as funções perdidas ou comprometidas, tudo essa, e em quais planos de movimento elas aconteceram. Porque é muito interessante a gente entender isso. Porque de repente a gente pensa assim, tá, se eu jogo meu braço para frente, eu não sinto nada no joelho, mas quando eu jogo meu braço para trás, eu sinto uma dor no joelho. Então eu tenho uma informação aqui muito boa. Se eu jogar meu braço para frente, eu não sinto nada no meu joelho. Se eu jogo meu braço para trás, eu sinto dor no meu joelho. Eu posso colocar meu braço para cima, inclinar ele para um lado. Senti o joelho. E se eu jogar para o outro lado? Não senti o joelho. Então não é que meu joelho foi comprometido como um todo. Ele foi comprometido em algumas funções. Eu posso rodar para a direita e falar, não senti. Rodar para a esquerda e senti. É isso que eu tenho que ver. Ou então eu posso rodar para a esquerda e falar, até aqui eu não sinto nada. A partir desse ponto começo a sentir. Então eu sei que rodar para a esquerda, até aqui vai bem. Daqui para frente não vai tão bem. Então recuperar a função aqui é daqui para frente. E recuperar a função é capacidade de realizar o movimento sem dor e com total controle e força e potência adequada à demanda. É isso que seria recuperar essa capacidade perdida. Por exemplo, aí eu piso com a minha perna esquerda na frente, que não tem nada a ver com a que está machucada. Eu percebo que se eu piso com a perna esquerda na frente, eu sinto meu joelho direito. Quando eu piso com o esquerdo atrás, talvez eu não sinta o joelho, talvez eu sinta, não sei. Esses testes eu tenho que fazer. Se eu pisar com a mesma perna, isso aqui dói demais. Piso atrás, já não dói tanto. Se eu pisar com o pé de lado, assim, dói um pouco menos. Se eu pisar com o pé rodado para o outro lado, dói um pouco mais. Ou vice-versa. Tá? Não levo nada do que eu estou falando aqui a sério, como se toda vez que eu pisar, então com o pé para fora não dói, para dentro e rodado para dentro dói. Não, são testes que a gente vai fazer. E nós vamos enriquecendo o nosso diagrama de informações a respeito desse paciente. E nós vamos conseguir mapear
vários movimentos com vários drivers diferentes para várias direções diferentes, quais deles doem e quais deles não doem. Quais eu faço com uma boa amplitude e qual eu faço com amplitude reduzida. Qual eu consigo produzir força e potência, qual eu não consigo. Qual eu tenho controle e qual eu não tenho controle. Ou seja, qual eu tenho medo, qual eu não tenho medo. Ou seja, tá vendo? Até o medo, que é um valor emocional, ele não tem a ver com o valor físico, ele pode entrar com uma avaliação. Então tudo isso aqui é avaliação. E a partir desse momento, o que eu tenho que fazer? Como qualquer coisa, eu tenho que dar o próximo passo. Então, se eu conseguir rodar até aqui sem dor, o próximo passo é rodar até aqui, sem dor um pouquinho mais. E como eu vou fazer? Uma das estratégias, por exemplo, até aqui eu rodo sem dor, então eu vou rodar 10 vezes para cá. E quando eu for rodar 10 vezes para cá, eu vou ver se toda a cadeia de reação está me ajudando nesse caminho. Aí eu percebo, por exemplo, que a pessoa roda aqui, mas o quadril não roda. Embora ela chegue aqui sem dor, o quadril dela não roda. Então eu posso criar uma estratégia, por exemplo, para ela rodar mais. Eu posso falar assim, tá, roda agora, ó, com o outro pé rodando um pouquinho para frente. Ó. Eu ajudo que esse quadril me auxilie nesse movimento. Aí eu percebo que eu chego até aqui sem dor. Uau! Então eu vou fazer umas 10 vezes para cá para ver. Legal. E agora se eu ficar com o pé parado, será que meu quadril aprendeu a rodar e ele vai me ajudar? Aí eu percebo que eu ganho um pouco. Então eu vou criando pequenas estratégias para dar o próximo passo. E todo dia eu der o próximo passo, amanhã eu estou rodando até aqui atrás e não estou sentindo nada. Quais são os quesitos de segurança? Controle, qualidade, dor, medo. Todas essas coisas são drivers que vão nos orientar até onde e como eu posso fazer. Beleza? Então, essencialmente, reabilitação de qualquer pós-operatório, esse princípio global serve para tudo. Ok? Vejo vocês amanhã. Grande abraço. Tchau.